Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, terça-feira, dia 24 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para a repercussão da guerra no Oriente Médio. Israel aceita cessar-fogo de Trump, Irã sugere início da trégua, porém, ataques são relatados de ambos os lados. Tel Aviv afirma que 3 pessoas morreram em ofensivas com mísseis realizadas por Teherã. Acusações colocam o acordo em xeque. E o podcast Café da Manhã aborda programa nuclear do Irã e regras para armas atômicas. E de acordo com uma brasileira que mora no Catar, ela revelou que entrou em pânico. E o governo israelense diz que alcançou todos os objetivos na guerra com o Irã. E o próximo destaque: por que o petróleo cai tanto após os ataques? E entenda também os motivos. E um dos editoriais em destaque do Folha de São Paulo desta terça: omissão política viabiliza super salários no setor público. E ainda o próximo editorial: vigilância por câmeras, inteligência e transparência. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto da editoria de esportes. Palmeiras é dominado em grande parte do jogo pelo Inter Miami e leva golaço de Suárez, mas empata e pega Botafogo nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Ainda falando sobre esportes, temos aqui um assunto sobre manifestação no Mundial. Torcedores do time americano Seattle Sounders dão adeus ao campeonato exibindo bandeiras da Palestina durante derrota para o PSG por 2-0. E sobre as festas juninas, Elba Ramalho na festa de São João em Campina Grande, lá na Paraíba. A cantora se apresentou também com seu filho Luan, que nasceu na cidade após um show da mãe, há 38 anos. E falando sobre tradição católica, queima de fogos em Las Palmas de Gran Canária, na Espanha, celebra a data de São João nesta terça-feira, dia 24 de junho. Agora, saindo do assunto sobre as festas juninas, vindo aqui para a questão do meio ambiente, avanço de Índia, China e Iraque evidencia o atraso brasileiro no saneamento. O país estava atrás da média há 3 anos, mas registra melhora com investimentos. E na editoria de esportes, Palmeiras evita no final derrota para time de Messi e avança na primeira colocação de seu grupo. Botafogo leva gol do Atlético, fica atrás do PSG e vai pegar a equipe alviverde. E lá na Ásia, helicóptero da equipe de resgate não consegue chegar à brasileira presa em trilha na Indonésia. Mônica Bergamo escreve: Bolsonaro admite que Eduardo não irá concorrer ao Senado e se irrita com a disputa pela vaga. Interlocutores afirmam que o ex-presidente disse que seria ele a escolher um substituto. E ainda na área da política, histórico militar eleva a pressão sobre Mauro Cid em acareação com Braga Neto hoje, terça-feira, dia 24. Principal controvérsia é se o então ministro entregou dinheiro para financiar ato golpista. Também temos aqui o próximo destaque para o Congresso Nacional. O Congresso vai ter que repartir as emendas ou elevar o limite caso amplie o número de deputados. Projeto que aumenta vagas para 531 passou pela Câmara e pode ser votado pelo Senado. E ainda é chamada de capa de hoje, Marco Civil da Internet. Google admite limitar a atuação no país caso o Supremo imponha uma mudança drástica de regras. E Big Tech se torna a primeira a integrar o CONAR de autorregulação publicitária.
Já o próximo destaque é sobre astronomia. Por meio do supertelescópio, o observatório no Chile descobre 2.104 asteroides em só 7 dias. Revelação demonstra o potencial do projeto, que revelou primeiras imagens nesta segunda-feira. Também temos aqui um destaque para a festa junina. Dia de São João é comemorado nesta terça-feira, dia 24. Por todo o Brasil, são realizados festejos com danças típicas, fogueiras e também comida tradicional. Já na seção Pare para Ler do Folha de São Paulo, conheça 5 dicas para evitar que idosos sofram acidentes. Mais de 14 milhões de adultos com 65 anos ou mais sofrem quedas todos os anos nos Estados Unidos e o risco aumenta com a idade. Já no Folha Estudantes, Enem apresenta previsibilidade em seus conteúdos e saiba também quais são esses conteúdos que caem com mais frequência na prova. Já no caderno Todas, nós temos aqui um assunto sobre stream. Reality show A Vida Secreta das Esposas Mormons questiona fé sob ótica de TikTok e feminismo. E a colunista Beck escreve o seguinte: não, abortar não é comprar cigarro. Já no caderno de economia, nós temos aqui hoje 3 destaques. A primeira é para a Previdência. Ministros antecipam seus votos na revisão da vida toda do INSS e entenda o que poderia mudar. Julgamento do processo original está parado depois de pedido de vista de Carmen Lúcia. E o próximo destaque: empresas do setor de tecnologia têm investido bilhões em fusão nuclear, mas o retorno é incerto. Avanços recentes desencadeiam corrida para aproveitamento desta fonte de energia limpa. Já ainda falando na área da economia, Omã será o primeiro país árabe do Golfo a impor imposto de renda pessoal a partir do ano de 2028. Subsídio e salários isentos deixam a região vulnerável. 1% dos habitantes deve pagar. Na área da política, nós temos aqui 2 destaques. João Campos quer ter políticos de fora da esquerda no PSB, a exemplo do pragmatismo do seu pai. Líder do partido fala em trazer democratas e diz que o seu plano é diferente do de Eduardo. Já no painel Folha, presidente do PSDB minimiza críticas de Ciro Gomes à FHC em meio a negociações por retorno. Marconi Perillo diz ter certeza de que ex-ministro reconhece virtudes do ex-presidente. Já no caderno do cotidiano, temos aqui um destaque para o Rio Grande do Sul. Vento faz água avançar sobre a orla do Guaíba, em Porto Alegre. Lago está em alerta para possível inundação. E o Rio Grande do Sul tem 7.300 pessoas desalojadas e desabrigadas por causa das chuvas. Agora, sobre um caso de violência, há um bom argumento para classificar redes criminosas como terroristas, diz professor Michael, que é catedrático da Universidade de São Paulo, a USP, defende flexibilizar categorias do crime. Tarcísio de Freitas sanciona a legislação que dá autonomia às prefeituras de São Paulo para barrar mototáxi. Em guerra com 99 Uber, Nunes se apoia em projeto para preservar a proibição do serviço. E na editoria internacional temos aqui nossa primeira chamada, que é para os Estados Unidos. Onda de calor deforma a estrada e lança carro pelos ares, lá no país norte-americano. Imagem mostra a consequência das altas temperaturas na infraestrutura rodoviária. E sobre a guerra da Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirma que Rússia, Irã e Coreia do Norte formam coalizão de assassinos. Teherã
fornece drones a Moscou e Pyongyang e tropas utilizadas na guerra da Ucrânia. Já sobre ciência, crânio chinês pode pôr fim a mistérios sobre parentes dos humanos. Análise sugere maior presença de denisovanos no continente asiático no passado. E sobre saúde, dias melhores. Creche voltada para idosos com Alzheimer auxilia os familiares. Iniciativa é diferente de outros centros-dia, que não são para pacientes com a demência. E por fim, no Folha de São Paulo, nós temos aqui 3 destaques para a área da cultura. A primeira é um destaque para artes cênicas. O Deserto de Princesa, de Ariano Suassuna, ganha apresentação gratuita lá em São Paulo. E sobre jogos, sem novos truques, Switch 2, console da Nintendo, usa força bruta para inovar nos games. E por fim, no multitela, minissérie do universo Pantera Negra, o que é assistir na TV e no stream nesta terça-feira, dia 24 de junho. Agora, saindo do Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar quais são os destaques desta terça no jornal O Estado de São Paulo. Nós temos aqui a manchete, que é para o conflito no Oriente Médio. Israel e Irã acertam cessar-fogo em guerra em 12 dias. A guerra, no caso, de 12 dias, diz Donald Trump. Anúncio ocorreu após Teherã ter atacado base dos Estados Unidos com aviso prévio. Após 12 dias de guerra entre Israel e Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em suas redes sociais que os dois países haviam um acordo acordado com esse cessar-fogo. A TV estatal iraniana confirmou um cessar-fogo e disse que ele foi imposto ao inimigo. Até ontem à noite, Tel Aviv não havia confirmado a trégua. E abre aspas, foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento. Fecha aspas, escreveu Donald Trump nas suas redes sociais. A mensagem foi publicada horas após o Irã ter lançado 14 mísseis contra uma base aérea americana no Catar, sem provocar estragos. E o regime iraniano avisou com antecedência os governos de Catar e Estados Unidos sobre o ataque, um sinal de que estaria propenso a encerrar esse conflito. E Trump agradeceu o aviso e a base foi esvaziada. E a próxima chamada de capa, recorde de queimadas. 30 milhões de hectares de matas foram destruídos em 2024 no Brasil. A área consumida pelo fogo ficou 62% acima da média histórica, segundo o mapa Biomas Fogo. Mais da metade dos incêndios foi registrada na Amazônia. E ainda, falando agora sobre política, a OAB São Paulo instala comissão para debater como conter o Supremo. A iniciativa ocorre em contexto de embates entre representantes da advocacia e o Supremo Tribunal Federal. Já na editoria de Economia e Negócios, temos aqui um assunto sobre a previsão do governo. Número de pessoas atendidas pelo BPC deve mais do que dobrar até 2060. Beneficiários passarão de 6,7 milhões para 14,1 milhões. E as despesas vão crescer pelo menos 11 vezes. E ainda é destaque na capa de hoje, na editoria de esportes, que diz o seguinte: Palmeiras reage, empata e enfrentará o Botafogo nas oitavas. No último jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Palmeiras saiu perdendo por 2-0 para o Inter Miami, de Messi. Empatou com gols de Paulinho e Maurício
e terá o Botafogo pela frente nas oitavas. E o jogo eliminatório será sábado às 13 horas da tarde. Na editoria internacional, temos aqui mais uma vez sobre o caso do acidente na Indonésia. Drone localiza brasileira imóvel em trilha de vulcão. Já o próximo destaque é para a onda de frio. São Paulo deve ter temperatura mais baixa em 9 anos. E de acordo com um estudo americano, necessidade de insulina cai com o uso de células-tronco. E por último, na capa do jornal Estado de São Paulo, nós temos aqui 2 chamadas para a área da cultura. A primeira, como salvar a Amazônia. Interrompido pela violência, revivido pelos amigos. Colegas finalizam um livro que o jornalista britânico Dom Phillips escrevia quando foi assassinado na Amazônia. E por último, temos aqui sobre a animação Hélio, uma história que envolve e comove. A animação da Disney Pixar mostra a trajetória de um garoto órfão que é criado pela tia e que conhece alienígenas. Já no jornal O Globo desta terça-feira, no alto da capa, nós temos aqui 2 chamadas do segundo caderno. A primeira é sobre cinema ativo. Aos 92 anos de idade, Lúcio Barreto se anima com novos filmes de sua produtora e defende audiovisual brasileiro. Também temos um destaque para a cantora Maria Bethânia. A estrela anuncia a turnê em Rio, São Paulo e também em Salvador. Já a manchete de hoje diz o seguinte: guerra de 12 dias. Trump anuncia que Israel e Irã aceitaram cessar-fogo. Suspensão dos ataques se daria a partir de hoje. O presidente americano chamou de fraca retaliação iraniana à entrada dos Estados Unidos nesse conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de ontem que Israel e Irã aceitaram um acordo de cessar-fogo a partir de hoje e que, nas palavras do americano, significará o fim da guerra entre os 2 países após 12 dias. Até o fim da noite de ontem, não havia uma posição dos governos do Irã ou de Israel confirmando esse acordo. Os termos incluem que o Irã suspenda os ataques primeiro, já desde a madrugada de hoje, enquanto Israel faria o mesmo 12 horas depois. Além de novas ameaças de parte a parte, o dia de ontem foi marcado pela retaliação do Irã à entrada dos Estados Unidos nesse conflito. E fragilizados diante da ofensiva israelense, os iranianos deram uma resposta calculada para evitar uma escalada de guerra. Alvejaram uma base militar americana lá em Catar, porém avisaram antes qual seria o alvo. Trump chegou a agradecer a resposta fraca do Irã, num ataque que não deixou feridos nem causou grandes destruições. Agora, na área da economia, também temos aqui um próximo assunto que diz o seguinte: planos de saúde têm reajuste de até 6% para os contratos individuais. Alta vale para planos individuais e familiares e supera a inflação média da economia, porém é a menor para esse tipo de contrato em 17 anos. E governo prepara a medida provisória para reduzir a alta na conta de luz após derrota no Congresso. Medida provisória em discussão no Planalto tenta limitar impacto na tarifa da obrigação de contratação de pequenas hidrelétricas e eólicas. E ainda nesta mesma editoria, falando sobre economia, temos aqui um assunto sobre a projeção do governo. Envelhecimento do país levará a boom de gastos com BPC. Planalto acelera emendas para conter insatisfação de aliados. Governo ampliou o empenho das verbas sob indicação de parlamentares
após série de derrotas no Congresso. PSD lidera ranking por partido. E na seção, na editoria sobre o Rio de Janeiro, longas filas fazem prefeitura ampliar postos de retirada do Jaé. Idosos tiveram via crucis para retirar novo cartão de transportes a partir do dia 5 de julho, obrigatório para gratuidades. E ainda no Rio de Janeiro, depois do susto, Rio cria regras para a prática de stand-up paddle. Após grupo ficar à deriva em passeio e ser resgatado por bombeiros, o município impõe restrições para esse esporte. Já na seção Vive para Contar, nós temos aqui a história da Daniela Bortmann. Ela disse o seguinte na entrevista ao jornal o Globo: "Comecei a não aceitar esse negócio de que não vai dar. A médica, que ficou tetraplégica, conta como superou barreiras físicas e psicológicas para se formar e exercer a profissão da medicina." E aqui ao lado nós temos aqui mais uma vez sobre o caso da brasileira na Indonésia. Mais de 3 dias de espera angustiante. Tentativa de resgate da brasileira Juliana Marins, que caiu num penhasco na Indonésia, entra hoje no 4º dia. O drone mostrou que ela se deslocou mais 200 metros para baixo e estava completamente imóvel. Acidentes graves põem em xeque regulamentação sobre balonismo aqui no país. Como é a certificação dos pilotos? A supervisão da ANAC veja preocupações que a pessoa deve ter antes de embarcar no voo de balão. E por último, na editoria de esportes do Jornal Globo, nós temos aqui um assunto sobre a Copa do Mundo de Clubes. Botafogo supera grupo da morte e pegará Palmeiras. Derrota para Atlético de Madrid deixou o Alvinegro em segundo. Adversário nas oitavas será o Palmeiras, que empatou com o Inter Miami. E nesta mesma editoria, Rodrigo Capello escreve: "Críticas à Copa têm seu fundamento, mas boa parte é só eurocentrismo." Já no Correio Brasiliense, mais uma vez falando sobre futebol, do drama ao duelo brasileiro. Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar no sábado pelo mata-mata do Mundial de Clubes. E a segunda-feira foi sofrida para os dois times. O Verdão empatou por 2-2 com o Inter Miami, depois de estar em desvantagem por 2-0 e passou em primeiro no grupo. E o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid, porém ficou em segundo, no caso. E líder, o Flamengo pega hoje o Los Angeles. E a manchete do jornal Correio Brasiliense desta terça-feira é na editoria internacional. Trump anuncia cessar fogo. Irã espera Israel parar os ataques. Depois de um dia marcado por bombardeios israelenses a símbolos do regime islâmico em Teherã e de um ataque com mísseis iranianos à maior base americana no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos assegurou que Israel e Irã acertaram o fim da guerra. E abre aspas: "Parabéns a todos. Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo total." Fecha aspas, escreveu na rede social chamada Truth Social. Ele continua dizendo que esta é uma guerra que poderia ter destruído todo o Oriente Médio. E pelo pacto, o Irã suspenderia os combates e 12 horas depois seria a vez de Israel. E passadas outras 12 horas, o conflito seria encerrado. O chanceler do Irã disse que, por hora, não há acordo, mas avisou que Teherã interromperá os combates se Israel também o fizer. E apesar do conflito, o preço do petróleo cai no mercado. E essa crise no Oriente Médio será tema do BRICS no Rio de Janeiro.
E aqui nós podemos ver as duas imagens. À esquerda, mísseis iranianos foram abatidos no céu do Catar, mas causaram pânico no país. E aqui à direita nos mostra a segurança reforçada em Washington, lá nos Estados Unidos. E sobre o INSS, calendário para ressarcimento. O governo anuncia hoje as datas para o reembolso dos descontos indevidos feitos nos benefícios de aposentados e pensionistas. A propósito. E ainda, no jornal Correio Brasiliense, temos também aqui o seguinte destaque: um mercado de milhões. Na série que revelou um esquema de roubo de joalherias no país, comandado a partir de Santo Antônio do Descoberto, o jornal Correio Brasiliense expõe a dificuldade do rastreamento dos produtos roubados. O crime organizado movimentou R$500 bilhão em 10 anos com esses produtos. E na área de cidade, CNJ exige nova desembargadora. Ofício enviado pelo Conselho Nacional de Justiça orienta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal promova uma juíza para a vaga aberta com a morte do desembargador José Jacinto Costa Carvalho. De acordo com a conselheira Renata Gil, a escolha deve atender à resolução que instituiu ação afirmativa de gênero nas promoções nos tribunais de segundo grau. Também temos aqui sobre violência. O medo ronda a Asa Norte, lá em Brasília. Depois do sequestro de uma mulher na quadra 404, moradores expõem a sensação de insegurança nessa região. E ainda na editoria de cidades, temos aqui um assunto que diz o seguinte: a cultura passa por Irlã. Em noite de autógrafos no Beirute, na Asa Sul, o jornalista do Correio, Irlan Rocha Lima, lançou o livro Artes em Festa, 50 anos de reportagem cultural, com textos que contam sua trajetória. E ainda sobre Som da História, diretor da Escola Brasileira de Choro, Henrique Neto avalia o momento desse estilo musical aqui no nosso país. Isso aconteceu em uma entrevista ao CB.poder. E na política, Braga Neto e Cid, cara a cara, no Supremo Tribunal Federal. E por último, na editoria internacional, drama de Juliana comove o mundo. Alpinistas e voluntários intensificaram as buscas pela brasileira que caiu nas encostas de um vulcão em Rinjã, na Indonésia. E resgate atravessou a madrugada de hoje aqui no Brasil. Já no jornal cearense O Povo desta terça-feira, a nossa manchete é para a guerra no Oriente Médio. E diz o seguinte: após ataques, Trump anuncia cessar fogo entre Israel e Irã. Trégua foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos. Irã sinalizou que irá interromper ataques se Israel também parar com essas agressões. Horas antes, na madrugada de hoje, em horário local, nova série de fortes explosões sacudiu o Teherã. E mais abaixo temos aqui um destaque para o caderno Vida e Arte. Cinebiografias levam artistas brasileiros dos discos à tela de cinema. E sobre proteção animal, no caderno de cidades, voluntários cuidam de gatos abandonados na Praça das Flores. E na área da economia, a ANS define teto do reajuste dos planos de saúde em 6,06%. E em cidades, carro que matou jovem tem 24 multas em um ano, 16 por excesso de velocidade. Já no caderno de esportes, Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar nas oitavas do Mundial. Já no valor econômico desta terça-feira, no alto da capa, nós temos aqui 3 chamadas. A primeira é sobre os Estados Unidos. Diretores do Fed defendem corte de juros. Abre aspas. Sustentar um mercado de trabalho saudável.
Isso quem disse foi Michelle Bowman. E sobre as emissões, JBS capta 3,5 bilhões de dólares no mercado externo, na maior operação feita neste ano por um emissor brasileiro. Também temos aqui um destaque para a concorrência. CAD terá unidade técnica especializada para acompanhar as Big Techs, afirma Alexandre Barreto. E a manchete de hoje é para o Oriente Médio. Trump afirma que Israel e Irã concordaram com cessar-fogo. Acordo teria sido feito após bombardeio à base dos Estados Unidos no Catar. Aviso de Teherã sobre iminência do ataque aliviou a tensão e impactou também os mercados. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem um cessar-fogo entre Israel e Irã, após uma jornada marcada por um ataque iraniano limitado a uma base militar dos Estados Unidos, no Catar. Em sua plataforma Truth Social, Trump disse que o confronto entre os dois países, iniciado no dia 13, estaria oficialmente encerrado após 12 dias. Segundo ele, os países iriam cumprir suas missões finais antes de iniciar a pausa nos combates, nas horas seguintes à sua publicação. Os dois países ainda trocaram ataques após o anúncio da trégua, confirmada horas depois pela TV estatal iraniana. Autoridades israelenses informaram sobre a nova ofensiva de Teherã, mas não comentaram a declaração de Trump. Uma fonte do governo do Irã confirmou à agência Reuters que os países haviam chegado a um acordo com a mediação do Catar. Uma fonte na Casa Branca disse que, antes do anúncio, Trump havia ligado para o premier israelense Benjamin Netanyahu, apresentando a proposta. E mais cedo, Trump havia dito que incentivaria Israel a avançar na direção de solução pacífica para esse conflito, após minimizar o ataque do Irã à base aérea americana, que não causou feridos. Ele também agradeceu ao governo de Teherã pelo aviso prévio, que permitiu que a base fosse esvaziada. E fontes ouvidas pela imprensa americana já haviam informado que o Irã avisou tanto os Estados Unidos quanto o Catar do ataque, com o objetivo de minimizar eventuais danos e impedir a escalada do conflito. E o regime, porém, precisava dar uma resposta aos iranianos após os ataques contra as instalações nucleares de Natanz, Fordow e Isfahan. E durante o dia, a percepção de que o ataque à base dos Estados Unidos no Catar havia sido limitado teve impacto nos mercados. O preço do petróleo Brent caiu 7,2% e as ações preferenciais da Petrobras recuaram 2,5%, afetando o desempenho do Ibovespa, que perdeu 0,41%. O dólar, por sua vez, sofreu desvalorização de 0,4%. As bolsas de Nova York subiram e as curvas de juros no Brasil e nos Estados Unidos tiveram redução nos prêmios. E o próximo destaque na capa do Valor Econômico: concessões de 27 bilhões de reais atraem empresas de saneamento. Empresas que atuam no setor de saneamento preparam-se para leilões de concessões que podem alcançar mais de 27 bilhões em investimentos. Executivos e analistas avaliam, no entanto, que o fôlego do setor privado pode se mostrar curto para o tamanho das oportunidades. Em um cenário de juros altos e com mercado fechado para ofertas iniciais de ações, muitas companhias passam por readequação de portfólios para tentar levantar os recursos. No mercado, a Sabesp é vista como um ator com maior potencial para os futuros leilões e aquisições no setor, principalmente por sua alavancagem baixa. Porém, fontes afirmam que, no curto prazo,
a empresa deve ser conservadora. Procurada, a Sabesp disse que avalia oportunidades que possam agregar valor ao seu portfólio, desde que estejam alinhadas à sua estratégia de longo prazo e tragam também sinergias operacionais relevantes. E ainda é destaque na capa de hoje sobre Previdência, nova pressão com autônomas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal vai impactar as contas da Previdência neste e nos próximos anos. A Corte decidiu que as trabalhadoras autônomas têm direito de receber salário maternidade caso tenham contribuído uma única vez para a Previdência Social, declarando inconstitucional a necessidade de, no mínimo, 10 meses de contribuição, o que era exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. E segundo cálculos do Ministério da Previdência Social, a decisão deve resultar em um custo adicional entre 2,3 bilhões e 2,7 bilhões de reais para os cofres da União neste ano. Em 2026, o impacto projetado é de 12,1 bilhões de reais. E o Valor Econômico também nos traz esta imagem em destaque, que fala sobre digitalização. E aqui é o presidente da instituição da Caixa, Carlos Vieira, e diz o seguinte, a legenda: a Caixa vai investir neste ano 9,5 bilhões de reais em tecnologia para acelerar seu processo de digitalização e reduzir a defasagem em relação aos grandes bancos, disse em entrevista ao jornal Valor Econômico o presidente da instituição. Ele espera lançar um novo aplicativo já em 2026. Bernard Api descarta fiscalização dupla com reforma tributária. O secretário especial da Reforma Tributária disse ontem, em evento realizado pela editora Globo, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, que as empresas que ainda não se prepararam para as mudanças estão atrasadas. Por outro lado, buscou tranquilizar os empresários e afirmou que não haverá fiscalização de um mesmo contribuinte por diferentes instâncias. E abre aspas. A partir do momento que se optou por IVA dual, criou-se uma complexidade maior do que se fosse um único IVA, mas no IBS, para o mesmo fato, um único ente vai fazer a fiscalização. Não vai ter N fiscalizações em paralelo para a mesma empresa, disse. E ele também destacou em entrevista o prazo para as regras entrarem em vigor. A cobrança do IBS e da CBS começa apenas em 2027, mas em 2026 já será exigida a discriminação desses tributos na documentação fiscal. Quem não se preparou já está atrasado. Nós também temos aqui 2 destaques no Jornal Valor Econômico desta terça-feira. Petlove vai ao CAD contra a fusão. A Petlove apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, para questionar a decisão da área técnica do órgão que aprovou sem restrições a união das operações de Petz e Cobasi. Na prática, o recurso pode levar o caso ao tribunal do órgão antitrust e, no mínimo, atrasar os planos de integração das concorrentes. Também temos aqui um assunto para as práticas de governança. O mapeamento das práticas de governança da alta liderança das empresas brasileiras está sendo elaborado pela consultoria LFG Governança e Gestão. E sobre vitivinicultura, a empresária e sommelier Liz Cereja, que está na imagem em destaque, é a responsável pela Naturebas, evento de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, que ocorreu no fim de semana em São Paulo,
com mais de 200 produtores, sendo 60 brasileiros. E Ali Cereja disse o seguinte em entrevista: é um movimento de resistência agrícola de cunho social, econômico e também cultural. Fecha aspas, disse em entrevista. E por último, também temos aqui o próximo destaque. Agro responde por mais de 30% da matriz energética. A participação do agronegócio na matriz energética do país, somadas à geração elétrica a partir de subprodutos da atividade agrícola e a produção de biocombustíveis que substituem os combustíveis fósseis, passou de menos de 10% na década de 1970 para mais de 30% entre 2020 e 2023, segundo o estudo do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. E o texto continua nos informando que esse avanço da bioenergia foi reflexo principalmente do crescimento da frota de veículos flex e do programa de adição de biodiesel ao óleo diesel comum. Somente a biomassa de cana foi responsável por 16,87% da oferta de energia no ano de 2023, considerando-se eletricidade e combustíveis. Esse percentual foi maior do que a contribuição da hidroeletricidade na matriz energética no mesmo ano, de 12,01%. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Gostaria de lembrá-los que daqui a pouco estarei de volta, apresentando o segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Então, daqui a pouco. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Olá, começa agora o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje, terça-feira, dia 24 de junho de 2025, vamos dar início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Temos aqui o nosso primeiro destaque da editoria internacional. Trump acusa Israel e Irã de violarem um cessar-fogo. Não estou feliz com Israel e com o Irã. O presidente americano havia anunciado que os dois países teriam uma janela de 12 horas sem lançar ataques. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, nesta terça-feira, que tanto Israel quanto o Irã violaram o cessar-fogo que ele próprio anunciou horas antes e declarou também estar insatisfeito com os dois países. Em um post na rede social Truth Social, ele anunciou
que não gostou que Israel atacou logo após o anúncio da trégua, declarando que não estou feliz com Israel, muito infeliz com Israel, mas também não estou feliz com o Irã. E na mesma rede, o americano fez um apelo direto ao Estado judeu, dizendo o seguinte: Israel, não solte essas bombas, escreveu alertando que isso configuraria uma violação do cessar-fogo. Tragam seus pilotos de volta para casa. E ainda sobre esse conflito, Trump pede que Israel se acalme após violações do cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos afirmou também que Israel precisa se acalmar, após dizer que tanto Israel quanto o Irã violaram o cessar-fogo anunciado por ele. Em declaração a jornalistas na Casa Branca, antes de embarcar para a cúpula da OTAN em Haia, o republicano disse o seguinte: agora eu preciso fazer Israel se acalmar. Assim que fizemos o acordo, eles saíram e lançaram uma carga de bombas como nunca vi antes, a maior carga que já vimos, declarou, acrescentando que Tel Aviv e Teherã estão tão imersos no conflito que perderam o controle. Ele disse também que, basicamente, temos dois países que lutam há tanto tempo e com tanta intensidade que eles já não sabem o que diabos estão fazendo, afirmou Donald Trump. E o jornal Globo também nos traz aqui uma matéria: entenda como um golpe orquestrado por Estados Unidos e Reino Unido nos anos 1950 no Irã está na raiz da guerra no Oriente Médio. Derrubada de governo de premier nacionalista, mas democraticamente eleito, jogou o país em série de regimes autoritários e fincou as bases do extremismo regional. Já neste carrossel de imagens, temos aqui as seguintes matérias. A primeira foto vai falar sobre meio ambiente. Lixão fluvial na fronteira entre Peru e Brasil, na Amazônia, gera impasse ambiental diplomático. Se houver uma guerra nuclear, Brasil escaparia? Depende de quem travar o conflito. E sobre clima extremo, neve no sul e geada que pode levar Curitiba a 0 grau. Frente fria faz inverno começar com tudo aqui no nosso país. E na área da saúde, vale a pena reclamar porque expressar desconforto pode trabalhar contra você. E mais uma vez sobre o caso da turista brasileira na Indonésia. Acidentes graves se repetem em trilha famosa no Monte Rinjani. Bela Megali escreve o seguinte texto: PL recebe má notícia sobre candidatura de Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. Sobre a trama golpista, Braga Neto chega ao Supremo Tribunal Federal para a acariação com Mauro Cid. E na área da política, Solidariedade e PRD acertam federação, afastam-se de Lula e sugerem apoio a Caiado. Ainda falando sobre o caso da brasileira Juliana Marins. Neblina trava testes com helicópteros e equipes focam em resgate vertical ou retirada por rota de lago. 6 equipes atuam na operação para salvar brasileira que caiu em área de difícil acesso durante trilha a vulcão, numa ilha da Indonésia. E as equipes buscam por Juliana Marins, que caiu durante trilha no monte. Irã adota protocolo contra assassinatos e promete executar quem ajudar o inimigo. Ayatollah Ali Khamenei e outras autoridades incentivam denúncias de indivíduos e veículos suspeitos e tomam medidas extraordinárias em meio a escaladas de conflitos com Israel e Estados Unidos. E diz o seguinte o texto desta matéria: desde o início da troca de ataques militares com Israel, em 13 de junho, as autoridades iranianas têm se preocupado com 3 questões centrais.
uma tentativa de assassinato contra o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, a entrada americana na guerra e danos à infraestrutura crítica nacional, como usinas de energia, refinarias de petróleo e gás e represas. Teherã adotou um protocolo para evitar que mais lideranças políticas e militares sejam mortas e o reforçou após a ofensiva dos Estados Unidos contra as centrais de seu programa nuclear, que aconteceu no sábado. E ainda na área da economia, cessar fogo não. O mundo está nadando em petróleo e entende a queda nas cotações. Ironicamente, um dos países que mais ampliou a produção em meio à guerra foi o próprio Irã. Também temos aqui um assunto sobre o capital. XP entra como sócia em residencial de luxo na orla do Rio de Janeiro, assinado pela Pininfarina. Também temos aqui o próximo destaque, é para um depoimento. Chegaram a me proibir de estudar. O depoimento de uma médica que ficou tetraplégica durante a faculdade. Daniela Bortman, de 42 anos, sofreu acidente ainda na universidade, mas persistiu na formação e hoje ela é líder em laboratório. Que nós podemos ver na imagem, a Daniela Bortman, especialista em medicina do trabalho, reflete sobre inclusão no ambiente corporativo. E na área de futebol, entenda trabalho de recovery, que é trunfo do Flamengo para sobrar fisicamente no Mundial antes das oitavas. Também temos aqui uma análise. Classificação do Botafogo, às oitavas do Mundial, consagra volta por cima de Renato Paiva. E ainda na mesma editoria de esportes, agora falando sobre a Copa do Mundo de Clubes. Com alternância no campo e nos bastidores, Palmeiras e Botafogo se reencontram em um duelo definitivo. E sobre Portugal Giro, entenda quais são as regras mais rígidas para a cidadania e imigração lá em Portugal. Medidas serão enviadas ao Parlamento e devem ter ajuda da extrema-direita para a aprovação. Anvisa suspende lote de suplemento por presença de glúten. E ainda na política, nós temos aqui um assunto que vai falar que, sob pressão do Congresso, o governo acelera liberação de emendas e desembolsa 620 milhões de reais em 7 dias. Em um gesto político, o maior beneficiado até o momento foi o PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, que tem demonstrado indisposição em plenário. O Palácio do Planalto acelerou, desde a semana passada, o empenho de emendas parlamentares após seguidas derrotas no Congresso e insatisfação crescente de aliados. Nos primeiros 6 meses de 2025, o Executivo adotou o ritmo mais lento do que no mesmo período dos 2 primeiros anos do terceiro mandato de Lula. Apesar de o governo atribuir as dificuldades ao atraso na aprovação do orçamento, que só ocorreu em março deste ano, foram desembolsados 620 milhões só nos últimos 7 dias, em comparação aos 152 milhões no restante do ano. Em um gesto político, o maior beneficiado até o momento foi o PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, que tem demonstrado indisposição lá no plenário. E ainda no site do Jornal Globo, nós temos mais uma vez o assunto sobre economia. Diz o seguinte: Banco Central adota cautela com inflação fora da meta e PIB, mas prevê efeito futuro de aumento de juros rápido e bastante forte. Banco Central também fez aceno a recente pacote fiscal,
especialmente a ideia de reduzir gastos tributários. Merval Pereira escreve o seguinte texto: o futuro assusta Bolsonaro. E na saúde, um idoso é morto a cada 8 dias dentro de casa no Japão por cuidadores exaustos. E Lauro Jardim, na área da política, também escreve o seguinte texto: Bolsonaro na acareação entre Cige e Braga Neto. E sobre o caso da brasileira Juliana Marins, Parque fecha acesso ao vulcão e mobiliza 6 equipes para resgatar brasileira presa em encosta lá na Indonésia. Na editoria de saúde, é possível ganhar massa muscular apesar do envelhecimento? E na seção de mais notícias, temos também aqui uma previsão. Em passagem de frente fria, Rio de Janeiro, pode ter ventos de até 70 km por hora e onda de 3 metros. E aos 92 anos, a produtora Lúcia Barreto fala sobre novos projetos e cuidados do marido. Meu Barretinho, é assim que ela se refere ao seu cônjuge. E na área de meio ambiente, 1/4 do território brasileiro queimou nos últimos 40 anos. E o total equivale à soma das áreas do Pará e do Mato Grosso. Mais de 86 horas depois da queda em vulcão, buscas se tornam corrida contra o tempo. E sobre um outro caso, a deriva no oceano, o videomaker relata falhas cometidas por organizadores de passeio de stand-up paddle no Leme, lá no Rio de Janeiro. E sobre bilhete eletrônico, corrida, como nos informa, corrida contra o tempo pelo Jaé. Idosos madrugam em filas para garantir cartão de gratuidade. E a operação em 4 cidades, lá no Rio de Janeiro, uma operação mira esquema de internet da facção criminosa Comando Vermelho. E aqui na galeria de imagens do jornal O Globo, celebridades acompanham o lançamento de filme da Fórmula 1 em Londres. E aqui nós podemos ver à esquerda Tom Cruise e à direita o ator Brad Pitt. Na área da cultura e entretenimento, conheça algum dos bares secretos mais charmosos do mundo. Quem é a namorada de Flo, que apoia a família durante o tratamento de Preta Gil em Nova York? Já na seção, na editoria de saúde e bem-estar, dieta, hidratação, higiene e respiração. 5 soluções científicas para se livrar do mau hálito. E ainda falando sobre saúde, Alzheimer. Qual é o caso mais jovem já registrado? O paciente teve sintomas com menos de 20 anos de idade. Horário escolar mais tardio, entenda porque a experiência na Flórida fracassou. E no próximo destaque, especialistas explicam como fazer caldo de osso rico em colágeno e anti-inflamatório. Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras reverte domínio do Inter Miami, empata no fim e enfrenta o Botafogo nas oitavas do Mundial. Ainda falando sobre esse evento, Danilo vira peça importante na defesa e no ataque do Flamengo. Também temos aqui um assunto sobre o reencontro. Após alcançar sonho europeu, PSG encara Messi no Mundial. E sobre as oitavas do Mundial, com Palmeiras e Botafogo, veja confrontos já definidos e chaves. E na área da economia, e-commerce de micro e pequenas empresas dispara e atinge 67 bilhões de reais no ano de 2024. Levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços aponta as vendas que saltaram de 5 bilhões em 2019 para 67 bilhões
no ano de 2024. E nos Estados Unidos, Trump volta a exigir que o Banco Central americano baixe os juros. O presidente americano diz que países europeus já tiveram 10 cortes. E chefe do Fed participará de audiência no Congresso hoje. E na seção Valor Investe, o sobe e desce dos ativos não acabou, mesmo com possível trégua entre Israel e Irã. E como investir na bolsa? A aversão ao risco ainda predomina, mas as ações de petrolíferas, preços do petróleo e mesmo o dólar tendem a retomar seu curso inicial, conforme os choques geopolíticos se dissipam. Na editoria internacional, nós temos aqui um caso de um britânico que fingiu se casar com uma menina de 9 anos na Disney, em Paris. Tem registro de crimes sexuais contra menores e ele já era procurado. Acusado já tinha mandado de prisão expedido no Reino Unido por descumprimento de obrigações ligadas ao registro de autores de delitos sexuais. As autoridades francesas ordenaram a prisão preventiva de um britânico por encenar um casamento com uma menina de 9 anos na Disneylândia, informou o Ministério Público nesta terça-feira. O homem, que tem 39 anos de idade, que segundo o Ministério Público lá da França, possui antecedentes criminais no Reino Unido por crimes sexuais contra menores e é acusado de fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e também roubo de identidade. Bombardeio com inteligência artificial, autonomia total e alcance global. Estados Unidos já preparam um sucessor do avião invisível usado em ataque no Irã. Veterano na Guerra Fria, o B-2 volta ao combate no Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos aceleram a chegada do B-21. A aeronave invisível e a radares, sensores e sistemas digitais, como nós podemos ver aqui na imagem, a foto do B-21 Raider. E ainda sobre a guerra no Oriente Médio, incertezas, sinalizações contraditórias e movimentos calculados de desinformação, como Trump decidiu atacar o Irã. O processo foi marcado por oscilações e pressão de diferentes alas políticas e militares próximas ao presidente, que escolheu conduzir essas ofensivas. E juíza vai ordenar a libertação de salvadorenho deportado por engano, isso lá nos Estados Unidos. Quilmar Ábrego Garcia foi deportado para El Salvador em março, mas voltou aos Estados Unidos, onde foi preso no mês de junho. Lei Seca completa 17 anos com mais de 3 milhões de multas aplicadas no país, 90% delas contra homens. Ao longo dos 5.844 dias analisados, foram aplicadas em média 20 multas a cada hora. O Brasil somou 3,2 milhões de registros de multas relacionadas à Lei Seca nos 17 anos da medida, completados na quinta-feira, segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Desse total, 2,1 milhões dizem respeito à recusa da realização do teste de bafômetro. Valor 63,9% superior ao número de infrações referentes ao crime de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O relatório mostra que ao longo dos 5.844 dias analisados, foram aplicadas em média 20 multas a cada hora,
12 para a primeira infração e 8 na segunda. E essa evolução dos dados aponta um crescimento na recusa a realizar o teste de bafômetro nesta década, com pico de 337 mil infrações em 2023, enquanto o número de infrações por utilização de substâncias psicoativas tem apresentado redução nos últimos dias. O Senatran afirma que os registros indicam uma tendência dos motoristas em optar pela penalidade de recusa, possivelmente como uma estratégia para evitar a comprovação da presença de álcool ou drogas no organismo. E o texto também nos informa que no período de 17 anos, os homens foram predominantes no número de multas em ambas as infrações, totalizando mais de 2 milhões de registros desde 2008. A maioria tem idade média de 39 anos. Na comparação por sexo, verificou-se que os homens têm 42% menos probabilidade de se recusar a realizar o teste do bafômetro em comparação às mulheres. No entanto, eles representam mais de 90% total de infratores da lei seca. Então, também temos aqui um assunto sobre o aeroespacial. Caças da Segunda Guerra de Acerrudatã são restaurados para evento de aviação e futuro museu lá de São Paulo. Primeiras aeronaves serão expostas na Labace em agosto e irão para o Museu Aeroespacial, que deve ser inaugurado em 3 anos lá em São Paulo. Também temos aqui um assunto que fala sobre autoestima. Como o esporte pode ajudar os adolescentes a se tornarem mais confiantes. Em meio à puberdade e mudanças hormonais, os jovens costumam não se adaptar às mudanças e ficarem satisfeitos com o seu próprio corpo. Alcatraz dos Jacarés. Flórida constrói prisão para imigrantes em área cercada por cobras e outros animais selvagens. Tendas no pântano. Com jacarés, calor escaldante e improviso, novo centro choca defensores dos direitos humanos. E que nos informa que o aeroporto de treinamento e transição no Everglades, da Flórida, em 2019. As autoridades da Flórida agora planejam manter os imigrantes detidos neste local. Terno Rei aterriza no palco do Circo Voador para lançamento de novo disco. E na área da gastronomia, o tradicional de Paolo promove uma experiência autêntica e também memorável. Agora no Correio Brasiliense, destaque no site do jornal, temos para o conflito no Oriente Médio. Trump sobre cessar fogo entre Israel e Irã. Aviões vão dar meia volta. Minutos antes, Trump disse que está infeliz com os dois países e que eles não sabem o que estão fazendo. Depois de acusar Israel e Irã de violarem o cessar-fogo, o presidente norte-americano Donald Trump disse que o acordo está em vigor e que Israel não vai atacar o Irã. Todos os aviões vão dar meia volta e voltar para casa. Ninguém será ferido. O cessar-fogo está em vigor, escreveu Trump na plataforma Truth Social, hoje, terça-feira, dia 24 de junho. E minutos antes, Trump disse que está infeliz com os dois países. No caso, ele destacou que não está feliz com o Irã também, mas realmente não está feliz com Israel. Israel tem de se acalmar. Tem o que fazer Israel se acalmar, destacou Trump ao embarcar para a cúpula da OTAN. O republicano também disse que os dois países estão lutando tanto e com tanta intensidade que não sabem o que estão fazendo.
Pouco depois de Trump declarar que o cessar-fogo estava em vigor, na segunda-feira, ontem, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, denunciou a detecção de 2 mísseis iranianos e prometeu que o país iria responder com força. O governo israelense afirmou ainda ter eliminado uma dupla ameaça existencial imediata, nuclear e balística em Teherã. Israel ataca Teherã e desfere golpe no coração do regime islâmico. Israel bombardeia os quartéis generais da Guarda Revolucionária Iraniana e da milícia Basij, além da prisão de Evin, em uma tentativa de enfraquecer o Ayatollah, antes do anúncio de Trump. Ex-detentas do centro de tortura também falaram ao jornal Correio Brasiliense. E Trump diz que Israel e Irã violaram o cessar-fogo. Também temos aqui um assunto. Uma desembargadora para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CNJ, orienta a promoção de juíza. Também temos aqui um assunto que é uma entrevista exclusiva. Não há o necessário para viver, diz única mulher pescadora de Gaza. Mãe de 4 filhos e grávida de 2 meses, Madeleine relata como está sendo viver na faixa de Gaza. E o caso Juliana Marins, resgate de brasileira presa em vulcão na Indonésia, é retomado. Juliana Marins, de 26 anos, é de Niterói e fazia um mochilão quando sofreu um acidente na trilha do vulcão lá na Indonésia. Ela aguarda resgate desde sexta-feira. Pai de brasileira não consegue chegar à Indonésia após ataques do Irã ao Catar. Voo do Brasil ao país asiático passa obrigatoriamente por Doha, cujo espaço aéreo está fechado devido ao ataque à base aérea americana ontem, segunda-feira. Juliana Marins aguarda por resgate desde sexta-feira. E parque onde brasileira caiu em trilha de vulcão na Indonésia é fechado. Parque Nacional anunciou o fechamento hoje, dia 24 de junho, para acelerar o processo de evacuação das vítimas de acidentes na área de Semarang, na Indonésia. Já o próximo destaque, fraude no INSS. O governo apresenta cronograma de reembolso aos beneficiários. O governo apresenta, em audiência no Supremo Tribunal Federal, o cronograma de pagamento aos beneficiários da Previdência descontados indevidamente. O governo federal apresenta hoje o calendário de ressarcimento dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em seus benefícios previdenciários. Será na audiência de conciliação entre a União, o Instituto Nacional do Seguro Social, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, convocada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E a Presidência da República ajuizou na Corte, no dia 12 de junho, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, solicitando a suspensão de processos judiciais contra a União e o INSS pelos descontos indevidos. E o ministro Dias Toffoli, que é relator do caso no Supremo, acatou o pedido e convocou a audiência para escutar os envolvidos e buscar um consenso. Um dia depois da convocação da audiência pelo ministro, o governo federal informou que fará o pagamento dos beneficiários lesados pela fraude em parcela única até o fim deste ano. Também temos aqui um assunto na área da política sobre a trama golpista. No Supremo Tribunal Federal, Braga Neto tira limpo a acusação de Mauro Cid. General e tenente-coronel estarão frente a frente no STF para esclarecer em reunião
e financiamento de plano para impedir a posse de Lula. O tenente-coronel do Exército, Mauro César Cid, delator da trama para dar um golpe de Estado depois das eleições de 2022, e o ex-ministro Walter Braga Neto ficaram frente a frente hoje no STF para esclarecer pontos levantados pela defesa do general da reserva no interrogatório do processo. E os dois são réus na ação que apura a participação do chamado núcleo crucial da organização que articulou uma ruptura democrática a fim de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. A acariação será presidida pelo ministro relator da ação, Alexandre de Moraes. Na área da economia, temos um assunto sobre política monetária. Copom destaca a preocupação com o fiscal e sinaliza juros altos por mais tempo. Na ata de última reunião, o colegiado reiterou o cenário desafiador da inflação e incertezas no campo geopolítico externo. O comitê afirma que permanecerá vigilante e que fará novos ajustes na Selic, se julgar necessário. E lá em Brasília, Asa Norte pede mais segurança após sequestro em plena luz do dia. Depois de sequestro relâmpago ocorrido na região, moradores e comerciantes cobram mais ações contra furtos e roubos. Polícia Militar destaca que está intensificando a presença policial para evitar ameaças à ordem pública. E ainda no Correio Brasiliense, sobre a rota dourada do crime, do furto aos engravatados, o ouro ilegal como moeda do crime. Em uma década, o crime organizado escondeu mais de R$500 bilhão em joias no país, segundo a Polícia Federal. E na última reportagem da série, o jornal Correio Brasiliense revela como itens de luxo estão no centro de esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. E aqui nesta imagem, nós temos aqui uma foto com a seguinte legenda: Operação Pirâmide de Ouro foi deflagrada para combater uma organização criminosa responsável pela extração ilegal do minério mediante crimes ambientais e de lavagem também de capitais. Também temos aqui uma entrevista em destaque. Os chorões de Brasília têm uma atitude muito mais rock and roll. Henrique Neto, violinista e diretor da Escola Brasileira de Choro, foi o convidado na segunda-feira do CB.poder. E na economia, sobre contas públicas, corte de benefícios fiscais será enviado esta semana, diz Dúriga. O projeto prevê um ajuste linear de 10% nas concessões fiscais a empresas, que deve gerar uma arrecadação de R$20 bilhões. E sobre a previsão do tempo, terça-feira do céu nublado e tempo frio, com possibilidade de chuva no Distrito Federal. E sobre o Mundial de Clubes, Palmeiras consegue um empate contra o Inter Miami e vai encarar o Botafogo. Com o resultado, o Alviverde garantiu a primeira colocação do Grupo A, com 5 pontos, e vai enfrentar o Botafogo nas oitavas de finais. Irlan Rocha celebra meio século de arte, festa e prosa. Amigos, colegas de redação e familiares lotam Beirute para o lançamento do livro do jornalista cultural. E sobre a previsão do tempo, Brasil tem alerta de tempestade, frio extremo e geada negra até sexta-feira. Condição de geada deve permanecer na quarta-feira, dia 25 de junho. E a queda de temperatura deverá ser sentida além dos estados do sul. Nós também temos aqui uma análise na editoria internacional do Correio Brasiliense.
mundo mais perigoso com a entrada de Trump na guerra. De todos os personagens envolvidos nos conflitos do Oriente Médio, o grande vitorioso é Netanyahu. Por ironia, pode ser preso quando a guerra acabar. Isso quem disse foi o jornalista entrevistado. E esta análise pertence a Luiz Carlos Azedo. Firjan alerta para o aumento de custo do petróleo com os novos ataques. Entidade que representa a indústria fluminense reforça, em nota, apelo para questões como recomposição de reservas e autonomia de refino no país. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, publicou uma nota na segunda-feira, dia 23 de junho, em que alerta para riscos de encarecimento dos preços do petróleo no mercado internacional com a escalada das tensões no Oriente Médio. E segundo a entidade, a elevação dos custos de produção pode desencadear impactos para derivados e outras indústrias a curto prazo. E abre aspas, estamos preocupados pelo preço do petróleo e também pelos impactos que o fechamento do Estreito de Hormuz pode ter em outras cadeias de produção. Fecha aspas, destaca Karine Fragoso, gerente-geral de Petróleo, Gás, Energias e Naval da Federação, sobre o possível bloqueio do Estreito de Hormuz por parte do Irã. E antes de darmos continuidade, nós faremos agora aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. E ainda no Correio Brasiliense temos aqui um assunto que é da Editoria de Saúde. Gripe aviária. Distrito Federal cria centro de operações para enfrentar a doença. Iniciativa ocorre após a confirmação de 2 casos em aves que estavam no zoológico. O objetivo do centro é desenvolver estratégias e ações de combate à doença de forma emergencial e também preventiva. Festa junina da eubiose será realizada nesta terça-feira. E sobre energia elétrica, partes de Samambaia, Ceilândia e Planaltina ficam sem energia hoje. E na área de empregos, mais de 600 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira, dia 24. E sobre a economia, turismo ganha força no Distrito Federal com feiras e congressos. Eventos de negócios e cívicos impulsionam a economia e movimentam a cidade. Nos primeiros 4 meses de 2025, a capital do país registrou um crescimento de 50,88% na arrecadação do setor. Já na editoria internacional, temos aqui um assunto que vai falar sobre a geopolítica. Com Trump de volta, a cúpula da OTAN é a mais importante desde a Guerra Fria. A Europa se prepara para a chegada de Trump à cúpula da OTAN com questões difíceis sobre o Irã e os rumos da defesa, após a exigência dos Estados Unidos de que os aliados passem a gastar 5% do PIB.
E no Oriente Médio, Irã busca Putin em meio à escalada da guerra com Estados Unidos e Israel. Violência continua na segunda-feira após grande ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas. Porque Trump decidiu deter a ofensiva contra o Irã. Após reação iraniana considerada fraca pela Casa Branca, Estados Unidos não devem tentar derrubar o regime dos ayatolás, dizem especialistas. E sobre política migratória, o medo dos imigrantes que se escondem de batidas de Trump. As operações de deportação, que já duram há vários dias em Los Angeles, chegaram a regiões agrícolas de Califórnia. E na área da política, a empresa Meta, informa ao Supremo Tribunal Federal que conta no Instagram foi criada com e-mail em nome de Mauro Cid. Conta foi utilizada para conversa sobre delação e validada com e-mail do ex-ajudante de ordens da presidência. A Meta informou ao Supremo Tribunal Federal, na segunda-feira, que o perfil do Instagram, Gabriela702, supostamente usado para tratar de temas relacionados à delação premiada de Mauro Cid, foi criado com e-mail em nome do tenente-coronel. A informação consta de documentos que tiveram o sigilo retirado na segunda-feira, ontem, pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo o relatório da Meta, a conta foi criada em 19 de janeiro de 2024 e é acessada por diversos IPs entre maio de 2023 e junho de 2025. Além disso, o e-mail foi criado em 2005 e a data de nascimento do dono da conta é o mesmo, de Cid. PL sobre direitos trans crescem no país, com maioria pró-garantias. Desde 2015, mais de 660 projetos de lei estaduais foram apresentados sobre o tema. Avanços se concentram em segurança, nome social e emprego. Propostas restritivas miram educação, esporte e saúde. E na área do judiciário, Fachin admite alto custo da justiça, mas diz que montante mostra uma parte da história. Fala do ministro do Supremo Tribunal Federal ocorre em meio às críticas aos penduricalhos do judiciário aqui no nosso país. A declaração foi dada em evento no Tribunal de Justiça de São Paulo. E sobre a festa de São João, o presidente da Câmara, Hugo Mota, bebe uísque direto da garrafa em festa na Paraíba. Ainda falando sobre política, deputado critica o governo Lula por condenar ataque dos Estados Unidos ao Irã. Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Fiscal, afirmou que o Brasil atual tem sido muito diligente quando é para condenar Israel e os Estados Unidos, mas extremamente omisso quando o assunto é reconhecer como terroristas organizações financiadas pelo próprio Irã. E no conflito do Oriente Médio, a ameaça sobre o Estreito de Hormuz faz preço do petróleo oscilar. E na área da saúde, teto de reajuste para plano de saúde individual e familiar será de 6,06%. E no mercado, petróleo despenca mais de 7% após ataque dos Estados Unidos. E na área de restrições orçamentárias, a ANP suspenderá fiscalização de combustíveis no mês de julho. E na editoria Brasil, juiz que mandou soltar homem que quebrou relógio no 8 de janeiro admite erro. E sobre o São João 2025, confira as cidades em que 24 de junho é considerado feriado. E Vale inicia a remoção de barragem a montante em Mariana.
E sobre o caso de furto de café, 7 toneladas de café são furtadas lá em Minas Gerais. E Alcoólicos Anônimos celebra 90 anos de existência. Criada em 1935, a Irmandade se mantém fiel ao anonimato e à ajuda mútua como pilares de recuperação do alcoolismo, sem julgamentos, vínculos políticos ou religiosos. Já na área da política do jornal Folha de São Paulo, o juiz diz que errou ao soltar o homem que quebrou o relógio no 8 de janeiro. Lamentável. Lourenço Migliorini diz que o sistema classificou o processo como de origem da vara e não do Supremo Tribunal Federal. Reportagens sobre transportes podem concorrer a prêmio de até R$60 mil. Inscrições para o Prêmio CNT de Jornalismo vão até o dia 12 de agosto. Você dedica tempo suficiente e de qualidade ao seu filho? Pesquisadores desenvolvem aplicativo para melhorar a interação entre pais e crianças de 4 e 5 anos de idade. Já no painel Folha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sanciona a lei que dá autonomia a prefeituras de proibir mototáxi. Em guerra com 99 e Uber, Ricardo Nunes se apoia em projeto para seguir com o veto ao serviço. Já o próximo destaque no site do Folha é sobre a internet. Google admite restringir a atuação no Brasil caso o Supremo Tribunal Federal faça mudança drástica nas regras. Fábio Coelho apoia a inclusão de crimes graves nas exceções do artigo 19 do Marco Civil, porém, adverte para possíveis consequências. Presidente do PSDB minimiza críticas de Ciro à FHC em meio a negociações por retorno. Marconi Perillo diz ter certeza de que ex-ministro hoje reconhece virtudes de ex-presidente. E no ano de 2018, o então presidenciável disse que FHC só respeita o próprio ego. E o próximo destaque é para o Congresso Nacional. O Congresso terá que repartir emendas ou elevar limites se ampliar o número de deputados. O projeto que aumenta a vaga de 513 para 531 foi aprovado pela Câmara e pode ser votado pelo Senado na quarta-feira, dia 25 de junho. João Campos busca atrair políticos de fora da esquerda para o PSB, a exemplo do seu pai, o Eduardo Campos. E sobre o julgamento de Bolsonaro, histórico militar eleva pressão sobre tenente-coronel Cid em acariação com o general Braga Neto. A principal controvérsia a ser esclarecida é se ex-ministro de Bolsonaro entregou dinheiro para financiar ações golpistas no ano de 2022. E ainda na área da política, o ministro Alexandre de Moraes afirma que todas as defesas podem participar da sessão de acareações da trama golpista. Advogados de Bolsonaro e de Paulo Sérgio pediram para acompanhar audiências entre Braga Neto e Cid e entre Anderson Torres e Freire Gomes. E sobre o caso da delação premiada, perfil do Instagram investigado no Supremo Tribunal Federal com críticas à delação é vinculado a e-mail de Mauro Cid. O militar nega que tenha usado conta na rede social. O documento da empresa Meta reforça essa suspeita. Ex-presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, será homenageado na Assembleia. Líder do União Brasil, em São Paulo, irá receber o colar de honra ao mérito legislativo a partir de proposta de aliado. Lula e Tarcísio farão eventos de habitação concorrentes em São Paulo.
O presidente participará na quinta-feira, dia 26 de junho, de ato em galpão do MST sobre acordo da favela do Moinho, enquanto o governador entregará moradias do programa Casa Paulista em São Bernardo. Ex-assessor de Bolsonaro nega, em audiência de custódia, ter tido contato com Cid. Marcelo Câmara foi ouvido após ser preso na última quarta e afirmou que cumpriu todas as determinações. E o próximo destaque, o delegado de São Paulo será novo chefe de combate à corrupção e ao crime organizado da Polícia Federal. Diretores afastados por Nunes apresentam atestado médico e não participam de curso de qualificação. Gestão Municipal selecionou 25 responsáveis por unidades com nota baixa em avaliações externas. Nós também temos aqui o assunto. Presidente do PL de Atibaia acusa advogado de Bolsonaro de interferência e deixa o cargo. Folha abre inscrições do 10º Programa de Treinamento em Jornalismo de Saúde. O curso de um mês será presencial e oferecerá conversas com especialistas e visitas a centros de pesquisa. Já no jornal Estado de São Paulo, nós temos aqui a manchete, é para o Oriente Médio. Trump diz que Israel e Irã violaram o acordo de cessar fogo. Não estou satisfeito com isso. Bombardeio iraniano matou 5 e deixou 8 feridos no sul de Israel, que também atacou regiões inteiras. Trump reforçou o vigor da trégua e pediu para que países não violem. O que é o cessar-fogo? Entenda também termo usado no conflito entre Israel e Irã. E Rodrigo da Silva, na área de opinião, por que os Estados Unidos defendem Israel a qualquer custo? Após concordar com cessar-fogo, Israel fala em violação do acordo e promete retorno dos ataques. E sobre o resgate da brasileira, o caso Juliana Marins. Helicóptero não consegue chegar à brasileira e parque da Indonésia é fechado. A jovem caiu em uma área de difícil acesso enquanto fazia uma trilha rumo ao cume do monte lá na Indonésia na manhã do último sábado. Como nós podemos ver aqui algumas imagens, inclusive da Juliana, e do monte também, e da tentativa de resgate da brasileira. E o Estado de São Paulo, no site, nos traz aqui a opinião do Estadão em Destaque. Anticonflito Israel-Irã, governo repete o padrão de críticas seletivas e condescendência com autocracias. E na área da economia, sobre a cúpula do Banco Central, Copom diz que avalia interromper movimento de alta e cita a economia resiliente para justificar elevação da Selic. Mercado financeiro reduz previsão para IPCA e eleva do PIB e a da Selic para 2025. Maioria dos analistas do mercado prevê taxa de juros em 15% até o fim do ano. Já na seção da opinião do Estadão, Brasil no eixo dos hipócritas. O segundo texto, pregando no deserto. Em meio a ativismo togado, Fachin prega autocontenção, moderação e respeito ao limite entre direito e política. Já no terceiro texto de opinião do jornal, o desmonte da cidade limpa. Câmara de São Paulo aprova projeto que desfigura a lei e representa risco de volta da poluição visual. Ainda na área da política, temos aqui um assunto que vai tratar sobre divergências. A cariação no Supremo Tribunal Federal na ação do golpe.
Entenda as versões diferentes de Mauro Cid e Braga Neto. Condenar Bolsonaro é o passo mais fácil. O desafio será convencer a população, diz Fabiano Lana. E no E-Investidor, fundos do Banco Master compraram capital relevante do BRB sem divulgar ao mercado. BRB diz ter seguido normas. Master não se pronuncia. E o Banco Central anuncia aumento de capital do Master em R$1 bilhão. Mas ainda falta 1 bilhão exigido pelo BRB. Também temos aqui um destaque no site do Estadão sobre a administração da Justiça. A OAB de São Paulo cria comissão para reforma do Judiciário e contenção no Supremo Tribunal Federal. O grupo de trabalho vai apresentar dentro de um ano anteprojetos de lei. E sobre imigração, o governo de Portugal propõe novas restrições para a concessão de nacionalidade a estrangeiros. Regras ainda dependem de aprovação do parlamento. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publica hoje edital de concessão de novo centro administrativo. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui a primeira matéria. O Supremo Tribunal Federal alcança a proposta consensual sobre alterações na lei do marco temporal. Integrantes da comissão especial finalizaram um texto conjunto sobre diversos pontos de consenso obtidos a partir de proposta de anteprojeto de lei. Também temos aqui a seguinte notícia: abertas inscrições para seminário no Supremo Tribunal Federal sobre segurança cibernética no Judiciário. E esse evento discutirá a proteção de dados, sistemas e estruturas digitais. Inscrições até 24 de junho. E a ouvidoria do Supremo passa a ter diretrizes próprias de atuação. A unidade criada em 2023 é o principal canal de comunicação do Supremo Tribunal Federal. Com a sociedade também inclui núcleo dedicado a demandas sobre igualdade de gênero e violência contra mulheres. Já na Agência Brasil, temos aqui o nosso destaque para o conflito no Oriente Médio. Israel e Irã se acusam de violar cessar-fogo anunciado por Trump. Israel diz ter identificado mísseis iranianos em seu espaço aéreo. E no Judiciário, a STF faz audiência de conciliação sobre descontos irregulares no INSS. E o ministro Alexandre de Moraes diz que a defesa de Bolsonaro poderá acompanhar a criação de CID. E a próxima matéria, conciliação no STF mantém marco temporal para terras indígenas. Na editoria do Rio de Janeiro, temperatura cai no Rio com ventania e mar de ressaca. Na área da cultura, a autora de Tornar-se Palestina vê gravidade sem precedentes em Gaza. Federação entra no STF contra a lei que criou tropa de elite armada, isso Rio de Janeiro. A entidade alega que norma viola a Constituição. E na área da economia, BB assina acordo de 700 milhões de dólares para exportações e energia limpa. Recursos têm garantia de agência do Banco Mundial. Mostra qual o peso da falta do amor começa nesta terça-feira em São Paulo. No caso, o nome da mostra é esta que está aqui no título. E a exposição visa promover a cultura LGBTQIA+. E ainda, na Agência Brasil, mais de 500 espécies de aves estarão em risco de extinção em 100 anos. E é o que diz artigo publicado hoje na revista científica Nature. E por fim, mostra de cinema de Ouro Preto homenageia a atriz Marisa Hort. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais
aqui no nosso país. Já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima!